Boa tarde, pessoal. Eu vou mudar de tela, mas a gente vai deixar aberto também para tirar dúvidas. Vocês podem usar o chat ali ou vocês podem colocar no áudio. Como vai ser um bate-papo e a gente tem algumas diretrizes de direção ali, mas a ideia é que vocês também levantem dúvidas, tragam cases, problemáticas reais aí que vocês vivenciam no dia a dia do trabalho de vocês, tá? Então, eu sou Ivânia Ramos, quem não me conhece, eu trabalho há mais ou menos uns 15 anos, mais provavelmente na área de processos e implantação de diretrizes de qualidade, indiferente do tamanho da empresa, assim, um dos pontos que a gente acredita muito é que a tecnologia associada à implantação de processos organizados e ágeis agiliza muito nos resultados. O Emanuel é um profissional da área, ele vai estar se apresentando também na sequência, mas a gente resolveu fazer esse webinar para trazer os profissionais não só da área de TI, mas de diferentes ramos transversais aí que utilizam a IA, para saber como que está o processo de implantação de modelos, porque é um item muito atual, assim como a IA, o processo de compliance da IA também vem sendo falado, vem sendo discutido, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, se você puder falar, Emanuel, um pouquinho sobre Sim. você, sobre o teu currículo. Vamos lá, boa tarde a todos. Me chamo Emanuel Senzi, sou CTO da Dashboard. A gente é uma empresa que fornece soluções de saúde e segurança, de saúde e segurança ocupacional para grandes indústrias, como área na indústria de mineração, siderurgia, óleo e gás. Dentro das soluções que a gente fornece hoje, diversas delas têm pontos que utilizam inteligência artificial, modelos de aprendizado de máquina para resolver problemas específicos dentro dos processos dessas empresas voltados para saúde e segurança. Então, é um assunto que está correndo, está nos corredores da empresa todos os dias, é muito importante, e a associação agora com a ISO 42001 tem muita novidade aí que acho que a gente vai conseguir debater hoje. Então, sejam todos bem-vindos, né? Esse webinar foi apoiado pelo curso de sistemas. Eu e o Emanuel, a gente é professor lá há algum tempo, 2 egressos também de lá, pela Faculdade Unimater, pela Associação Comercial ACPB de Pato Branco, também pelo NTI e pelo Programa de Inovação da Associação Comercial. Então, porque a gente acredita que o IA é transversal, né? Não é só para os profissionais de tecnologia, mas também para toda e qualquer empresa. Então, vamos lá. A gente trouxe uma introdução da IA, por quê? Porque a gente percebe que, às vezes, qual que é o conceito? O que é a IA? Até onde vai a IA? O conceito é só a tecnologia ou a aplicação dessa tecnologia? A gente traz o conceito para ele nortear toda a aplicação do ISO e do modelo de governança e gestão. Então, a IA, ela acaba sendo genérica, ela é um guarda-chuva. Eu vou passar para o Emanuel, ele vai falar um pouquinho sobre essa visão da IA, não só da tecnologia, a gente vai pincelando aí para vocês, para a gente ver que ela é muito mais abrangente do que a gente conhece. Então, o RH, ele pode aplicar e trabalhar fortemente com a IA? Sim. A área de financeiro pode também. Então, não só o processo produtivo de IA, que seria a empresa de base tecnológica que desenvolve soluções de IA, mas também o cliente dessa empresa, ele também precisa ficar atento a algumas diretrizes de compliance e de aplicação aí relacionadas à IA. Então, se quiser Isso. pincelar aí o conceito, Emanuel. Vamos lá, inteligência artificial, então, é um termo, como a Ivânia falou, genérico, é um guarda-chuva, a gente chama, debaixo dele tem outros N termos, mas o que que é inteligência artificial? Vamos dividir inteligência. Então, a inteligência pode entender que são habilidades mentais, da gente conhecer, compreender, aprender a resolver problemas e também principalmente, se adaptar. Isso é inteligência, a capacidade de adaptar-se a diferentes problemas. E artificial, a gente pode entender tudo aquilo que é feito pela mão do homem, que é o não natural ou entendido como não feito pela natureza, né. Mas a definição de inteligência artificial, ela foi cunhada lá na década de 50, um pouquinho da história, parece que é um termo super recente, mas não, é uma área da tecnologia, também das ciências humanas, porque tem estuda o comportamento humano, e que vem lá da década de 50, em 48, se eu não me engano, foi proposto por Alan Turing, acho que vocês devem conhecer, um físico, matemático muito famoso, e ele definiu lá, então, né, uma das definições de inteligência artificial, a gente pode entender que é a capacidade de um sistema de interpretar corretamente dados externos
aprender com esses dados e depois usar eles para atingir objetivos específicos através dessa capacidade de adaptar-se, né, da flexibilidade. E aí quando a gente É, fala de vai lá. só para complementar, às vezes é interessante sempre levar para o cliente, né, Manuel, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o conceito, porque às vezes ele nem sabe aplicar e nem trazer demandas, porque ele nem sabe que ele pode aplicar a IA, e a IA ela não é focada numa área de negócio, então é muito associado a IA somente à área de tecnologia nesse momento. Mas não, se eu tiver um cliente empoderado a ponto de entender que a IA pode ser utilizada, essa demanda vem mais redondinha, e a própria empresa de base tecnológica consegue aplicar muito mais fácil quando o cliente entende o conceito, né? Então a gente sempre reforça. Exato. No próximo slide, a gente tem um mapa, um mapeamento de algumas palavras-chave que são muito conhecidas no mundo da inteligência artificial, e a gente entra aí, né, como foi falado, um guarda-chuva. Dentro dele a gente tem aprendizado por reforço, que, por exemplo, os foguetes do Elon Musk utilizam aprendizado por reforço para aprender a pousar de ré, né? Aprendizado supervisionado, não supervisionado, modelos de classificação ou regressão, clusterização, são, né, técnicas de aprendizado não supervisionado, mas o que está em alta hoje, se fala muito, são redes neurais, e principalmente redes neurais profundas, que são bem mais complexas, e que a gente muitas vezes busca traduzir, desmistificar para o cliente, tornar um pouco mais fácil, porque a partir do momento que o cliente consegue entender o que é inteligência artificial, como ela se aplica, e a gente desmistifica um pouco desse universo, facilita muito a troca de conhecimento, o entendimento das duas partes do objetivo que a gente quer chegar, de onde a gente quer, né, da onde a gente quer resolver. Então, às vezes, tem um leque de ferramentas e apresentar essas ferramentas facilita a compreensão pelas duas partes. E essa eu sempre reforço que quanto mais conhecimento tem o cliente, que eu vejo essa é uma demanda que depois a gente vai falar, mas é uma demanda muito comum que o teu cliente não está muito ativo, né, Manuel? Nesse processo de engenharia de requisitos que a gente trabalha na empresa de TI, que hoje a empresa que é especialista em IA, no caso da tua, né, que trabalha muito IA, vocês têm que identificar o problema, vocês têm que ir atrás do problema, vocês têm que desenvolver a solução. Às vezes, o processo de retorno do cliente, o cliente entender a demanda e ele ser mais ativo também, né, com a inovação interna dentro da empresa, é muito pequena. Eu vejo que as demandas de fomento também têm muita carência de IA, porque a empresa que precisa, às vezes, não entende que ela pode sugerir soluções relacionadas àquelas problemáticas que vêm pela IA. Né? Exato. A gente conseguir empoderar e capacitar as 2 partes, com certeza é um dos pontos chaves para a gente ter sucesso nesse processo de implementação, justamente porque tem um leque de coisas, todo esse leque de informações que a gente está vendo aqui, muito provavelmente somente cientista de dado, alguém muito técnico vai ter esse conhecimento. E quando tem um problema, eu jamais penso que a IA já tem, às vezes, a solução em outro ramo, né? Só uma adaptação ali. Perfeito. Quer reforçar aqui com as áreas. A gente é importante entender essa visão do IA como agentes inteligentes também, porque ele não fica só preso em ferramenta ou na própria computação, na linguagem, mas ele também pode trabalhar com N ferramentas e metodologias de aplicação, né? Exato, e as áreas de atuação são diversas, né, isso que é o legal. Então, a gente tem áreas de atuação, diferentes áreas de atuação, como representação do conhecimento, a inteligência artificial pode desenvolver fluxogramas, analisar processos, otimizar esses processos, melhorar o nosso planejamento do dia a dia. A gente vê muito na camada estratégica a inteligência artificial, principalmente esses modelos de linguagem natural, como o ChatGPT, sendo utilizado para planejamento de tarefas e análise de requisitos, né, Ivane? Acho que entrou com muita força e, pelo menos aqui, a gente utiliza bastante para auxiliar a geração de insights dentro da empresa, facilitar, agilizar as tarefas. E não tem como negar que facilita muito, né? Acelera processos. Mas facilita, mas ao mesmo tempo vem um excesso de informação que desencadeia um foco maior, desencadeia uma gestão maior, um planejamento maior, que é o que a gente vai falar nos próximos slides, que daí entra o arrumar a bagunça, né? Porque a gente está sendo pulverizado por muitas ferramentas, isso é ótimo. Essa semana a gente teve muita faculdade postando, o Mater Dei fez um trabalho todo com os professores relacionados à IA,
né? Como que o professor pode acelerar o processo de planejamento de aula, cronograma, tudo através da IA, decisão, se a aula foi boa, se a aula foi ruim, ligando com uma melhoria também, o próprio aluno, buscando a satisfação do aluno, ele já ajustar pela IA, né, o que ele planejou. Então, tudo isso a gente começa a ter muita informação para esse professor, para esse profissional, que aí vem o processo dele aprender e também vem o processo dele organizar tudo isso, né? E as políticas, tudo que a gente vai ver a partir de agora. Legal. E aí, sobre os pilares da inteligência artificial, a gente tem então aprendizado, a inteligência artificial como um todo, o aprendizado de máquina, ele pode ser entendido como um sub, uma, um grupo interno, e aí dentro tem, como a gente comentou antes, aprendizado supervisionado, não supervisionado, modelos de classificação, regressão. O segundo ponto é o que está muito em alta agora, que é processamento de linguagem natural, que a gente pode ver aí como o ChatGPT, acho que é o maior case no momento, acho que todos que estão aqui acredito que tenham familiaridade, utilizam. Visão computacional, técnicas de visão computacional são largamente utilizadas na indústria desde a década de 90, por mais que a gente acredite que não, mas sim, modelos de inteligência artificial já são utilizados em larga escala. Agora, claro, muito mais precisos com a evolução das máquinas, a capacidade de processamento, a gente tem que destacar aqui nesse processo, ele teve um papel muito importante para possibilitar a gente a processar volumes grandes de dados. Então, nos últimos anos, sim, a inteligência artificial se destacou muito graças a essa capacidade de processamento aguçada. Reconhecimento de voz e áudio, a gente tem N aplicações, por exemplo, essa reunião aqui, esse webinar está sendo traduzido muito provavelmente nesse momento para um modelo de inteligência artificial, o Copilot da Microsoft, e vai sumarizar todo esse webinar para a gente automaticamente, né? E na robótica também dentro da indústria. Acho que esses são os pilares. Quer complementar mais alguma coisa? Acho que é isso. E quando a gente fala em tendências, né, estamos iniciando, estamos gatinhando com essa tecnologia. Isso é muito bom, mas também isso assusta, né? Principalmente profissionalmente, o que vai ser da nossa profissão, o que vai ser das diferentes frentes de trabalho hoje, que está sendo totalmente redesenhado. Eu usei o exemplo do professor. Se você pensar que um professor vai nascer a partir da IA, né? Tem professores nascendo utilizando essa ferramenta já, novos profissionais. O que vai ser dos que ainda trabalham a moda antiga? Como que vai funcionar essa reestruturação? Então, isso é um ponto de preocupação. Dentre as tendências que a gente sempre fala, primeiro é a profissão, as profissões. Então, tem profissões nascendo, tem profissões que estão se despedindo, né, do mercado de trabalho. Tem o aumento da atuação da área de transversal, então tem áreas que ainda estão engatinhando e tem áreas que estão voando ali, que estão sendo totalmente transformadas, né? O maior consumo de dados, e aí entra toda a infraestrutura para isso, o apoio a decisões complexas. Então a gente parou de decidir coisas simples, a própria IA está decidindo pela gente, e as decisões mais complexas, como fazer ou não uma cirurgia, optar por um tratamento ou não, a IA está trazendo muitas evidências de bons resultados, né? E a popularização. Então todo mundo, principalmente com o ChatGPT, teve essa quebra, né, de barreira, onde o ChatGPT está sendo utilizado por todo mundo. Um áudio, você precisa saber escrever bem? Não. Você precisa saber macetes? Você, de alguma forma, vai vir uma resposta para você, boa ou não. Aí entra toda a visão de melhorar a pergunta, de acrescer conhecimento, né? Que a gente percebeu que as ferramentas, elas não são suficientes para que a gente agregue conhecimento. Tanto que algumas pesquisas trazem hoje que muitas pesquisas brasileiras, né, eu vi de alguns países, estão sendo extremamente rasas com o ChatGPT, com as ferramentas. Então, nem sempre agrega conhecimento. O que vai acontecer na novela, o que vai ser de resultado do BBB. Então, entra toda essa visão que a tecnologia ela não substitui ainda o questionamento humano, principalmente quando a gente fala nessa visão do exemplo do ChatGPT. E aí, dentre tudo isso, a gente tem algumas diretrizes que começam a aparecer éticas, as regulamentações, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, todos esses pilares acabam tendo que ser organizados a partir de agora, e com esse boom que vai aumentar, começa a vir a necessidade de regulamentação. Não sei se você quer complementar, Emanuel, se Sim, você a já está sentindo isso. Muito, sentindo bastante. A gente vê a necessidade da regulamentação. Esse tema, mais uma vez, o tema da ISO caiu como uma luva para a gente aqui na empresa, porque
Cada vez mais a gente sente a necessidade de tornar os processos mais transparentes e explicáveis. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né, os caminhos que a gente pode seguir para melhorar a transparência, mas como você falou, a popularização agora, principalmente do termo inteligência artificial, porque ele já vinha sendo utilizado com muita força, por exemplo, Spotify, Netflix, o próprio resultado de mecanismo de pesquisa do Google ou Facebook, a gente já é bombardeado todos os dias com inteligência artificial e muitas vezes a gente tem dificuldade de pesquisar algo fora da nossa bolha de conhecimento. Então, às vezes, você precisa fazer um esforço, encontrar conteúdo novo na rede social para ser impactado com coisas novas e criar novas relações. A inteligência artificial também serve para nos deixar dentro de uma bolha, muitas vezes. E aí vem a regulamentação, princípios éticos. E que começa a olhar com uma visão de elemento vivo, que eu sempre falo, porque às vezes a gente acha, quando a gente fala em regulamentação, a gente fala em engessar, né? E na verdade é deixar isso de uma forma, de um elemento vivo que você consiga atualizar constantemente sem ter medo do contrário, né? Porque quando a gente fala em regulamentação no caótico, a gente está sempre com medo, daí a gente começa a parar de inovar. E isso é um perigo muito grande quando a gente fala em IA, né? Isso é uma dá um medo muito grande. E a gente não pode deixar de falar dos benefícios da IA, né? A gente tem dois mundos aí que a gente vai falar, que é o mundo da empresa que utiliza as soluções e o outro mundo da empresa que desenvolve a solução e utiliza. Então, o que acontece? Como aconteceu com a LGPD, com outras regulamentações? Quem desenvolve que tem que se preocupar. E, na verdade, não. As diretrizes, os valores da empresa, as políticas que ela vai trabalhar, até que limite que eu vou utilizar essa IA, né, até que ponto eu posso utilizar também em relação às regulamentações, elas começam a ter uma abrangência mais clara. E as regulamentações, principalmente legais que estão chegando, que a gente vai ter um outro webinar só sobre isso, elas vão vir muito claras, que são as responsabilizações, né? Então, é bem importante destacar que, embora tenha muitos benefícios, a gente não pode deixar engessar esse processo de ver a visão positiva porque está sendo exigido aí alguns pontos de ajustes, de organização, de regulamentação. Então, é importante destacar que a inovação ela não pode ser interrompida. E às vezes eu vou um pouco contra aí, né, Emanuel, a lei. Não sei se você quiser dar algum exemplo, mas é muito comum você desenvolver agora soluções inovadoras e depois a lei se adaptar, porque você não tem como interromper isso. É um processo bem complicado. Quando você comenta regulamentar, é assim, a gente pensa sempre na engessar os processos, né? Colocar barreiras. Mas a gente está chegando no estágio que é um pouco complicado você ignorar a regulamentação. A gente já está vendo nas eleições, né? O governo discutindo o uso de inteligência artificial e regulamentando ali o uso e mecanismos de controle para isso. Então, não tem como fugir da regulamentação, mas os processos de pesquisa e desenvolvimento, eles não podem parar, eles não vão ser parados por isso, porque estão muito à frente da regulamentação. Tecnologias que a gente vai ver daqui a alguns anos já estão em fase final de desenvolvimento, então é muito difícil, inclusive, a regulamentação conseguir prever esses avanços. É isso mesmo. Essa preocupação é muito comum mesmo de entender e usar a seu favor. Por isso é importante você não contratar a terceirização total desse processo. Né? A gente sempre faz uma implementação convergente, assim, com a equipe, porque tem diretrizes que são da própria empresa. Tem empresa que diz assim, Ivan, eu vou ir contra a lei mesmo, porque isso faz parte do meu modelo de negócio e eu quero arriscar. Pronto, ok. O que ele tem que entender são as regras, né? O jogo que ele está jogando e o risco que ele está passando, que a gente vai falar um pouquinho agora. Mas o que não pode é bloquear a inovação e também bloquear o modelo de negócio. Eu não consegui faturar, eu não consegui entrar no mercado. Então a gente sempre fala, esse equilíbrio é muito importante. E a inovação é sempre uma decisão da empresa. Eu quero inovar e depois eu vejo para me adequar, esse risco eu ainda estou conseguindo gerenciar. Então é bem importante a gente trabalhar nesse desafio da implementação, mas sempre o cliente ou quem que vai, o decisor, né, a equipe, saber que direção ele está indo, os riscos que ele está correndo. E um dos pontos sobre a regulamentação, você falou, tem a LGPD, né, que já é um assunto passado, mas segue muito em alta, e que vai de encontro total com a inteligência artificial. Por que que tem por trás de uma inteligência artificial? É uma grande massa de dados. E muitas vezes esses dados você não consegue certificar, testar a origem deles. Uma massa, por exemplo, um dataset, né, um conjunto de dados para treinamentos de inteligência artificial que vão reconhecer imagens, né, encontrar
objetos que estão na rua. Existem N implicações da onde que vê essas imagens, se existe alguma outra informação nela que pode ser utilizada, algum direito de uso de imagem, enfim, a gente tem todo esse cuidado. Ou quando a gente fala, por exemplo, de dados tabulados, por exemplo, aqui na Dashboard a gente trabalha com dados de acidentes de trabalho, desvios, incidentes, são dados privados, extremamente sensíveis, que não podem vazar, que tem N situações que a gente tem que cuidar, e a gente trabalha todos os dias com esse dado, claro, com as devidas autorizações, contratos, né? Mas a gente anda sempre com o risco junto, porque não tem como fugir. E é importante destacar que aí eu entro num comitê de produto, né, que a gente chama, ou comitê de inovação que a empresa tem, aí vários novos perfis, que é o profissional de IA, é o profissional da implantação de modelos de qualidade, de IA, modelos de segurança de informação, e o próprio advogado, né? E aí, desafio, a gente vai falar no próximo webinar sobre isso, mas o desafio também dessa profissão quando a gente fala na ferramenta, porque não é mais documental só, né? Tem uma estratégia, analisar os riscos e ver como que a gente vai se defender, como que a gente vai gerar evidência. Então, eles acabam trabalhando de uma forma muito convergente aí e desafia os times de produto que não são mais times só de produto, né? Eles são 360, né? São os times do cliente, no caso, o time da solução. Perfeito. E aí, diante de todos esses desafios, entra o ISO 42001, que foi o pilar principal desse webinar, que ele nasceu aí no final de 2023, que ele vem com essas diretrizes para apoiar os times que buscam, né, se organizar melhor, antes mesmo da legislação chegar. Porque tem algumas, eu acho que a Europa já lançou, né, algumas diretrizes para a legislação, que está sendo a base aí, sempre, né, para a nova legislação brasileira, as diretrizes que estão vindo para as eleições vieram dessas legislações da Europa. Então, o ISO ele já vem baseado nisso e ele traz uma visão de sugestão, mas é óbvio que a legislação que vier, ela já vem muito parecida, igual o LGPD e o ISO 27001. Então, é muito parecida essas diretrizes. Um traz sugestões e pilares de apoio, o outro traz exigências, tá? Então é bem importante a gente fazer essa convergência e entender de ambas as áreas, né? Então, o 42001, o que, que ele é? Uma norma internacional. Isso é bem importante, porque quando a gente fala em internacional, a gente abre um pouco mais o mercado. E aí, para a área de TI, principalmente, ou empresas que trabalham em produtos para exportação, você já tem uma diretriz de qualidade aí, de excelência, que você pode explorar novos mercados. Isso vai ser muito bem visto daqui a um tempo, inclusive para as legislações que nem vieram, né? Se você já tem essas diretrizes implantadas, vai ser muito mais fácil você trabalhar nessa visão de melhoria. Então, o que, que ele faz? Ele relaciona e trabalha na melhoria da gestão dos ativos. Então, esses ativos são o quê? Você pode trabalhar desde ferramentas, o próprio dado, tudo que engloba aí a IA. Ela fornece diretrizes para estabelecer, então definir quais são os itens que você utiliza dentro do teu processo de operação. Por isso que eu falei que ela é aplicada tanto da empresa que usa e aplica a IA, como a que desenvolve. Então, estabelecer, implantar, manter e melhorar esse sistema de gestão de ativos, que é aquela visão, né? Por que a gente está fazendo isso e para onde a gente está indo? Que muitas vezes o time ele não sabe responder isso. Tá? E aí vai trabalhar desde políticas, objetivos, vai trabalhar essa visão de pirâmide, né? A visão estratégica, os objetivos de gestão estratégica, o porquê desse produto, por que a gente vai desenvolver essa solução, e aí vai caindo para operações e ações que vão bem técnico mesmo, ferramenta, gestão de operação, gestão de projetos. Então, a norma ela dá um 360 nesses ativos. Por que a gente costuma falar que aplica-se a qualquer tamanho de empresa? Porque o número de ativos que você manipula nesse processo de gestão vai depender do tamanho da empresa. A maneira que você trabalha, o número de time que você tem, o número de pessoas no time que você tem, isso também vai depender do tamanho da tua empresa, tá? E aí ele busca deixar o teu sistema cada vez mais eficiente e sustentável, né? Que você consiga aí gerir, o teu time tem uma transparência muito grande nessa visão geral. Não sei se você quer complementar, Emanuel. Então, essa visão do ISO, ele vai se aplicar sempre, quando você falar em qualquer tipo de ISO, né, ele sempre se aplica num sistema, hoje a gente estava conversando, eu e o Emanuel antes, é um sistema que gerencia e engloba toda a visão
dessa problemática que a gente fala, que é se adequar a diretrizes de segurança, se adequar a diretrizes de inteligência artificial, se adequar a diretrizes de excelência em serviço. Então, ele sempre vai trabalhar nessa gestão mesmo numa trilha, que a gente vai falar a partir de agora, né? Uma das dúvidas que eu trouxe para a Ivânia quando a gente falou sobre quando surgiu a ISO foi: será que a ISO se adapta aos processos que a gente tem aqui na empresa? Porque a gente desenvolve um modelo que é específico, com métricas próprias, questões muito particulares. E aí a Ivânia me trouxe a resposta que a gente vai conhecer daqui para frente. Mas sim, se adapta. Isso foi muito importante, porque a gente começou a compreender o tamanho da abrangência e a importância da ISO para o mundo corporativo, principalmente. Uma das preocupações de todos os meus clientes é essa mesma que o Emanuel trouxe, né? Mas a ISO é complexa, depende do que você quer. Então, a ISO ela vai trazer diretrizes bem definidas, sugestões, né? Então, são sugestões mapeadas para toda a tua organização. O nível de profundidade que você vai tratar depende muito do tamanho da tua empresa. Você vai ter que ter evidências, isso não se aplica, a isso a gente vai aplicar de uma forma mais superficial, porque a minha empresa é menor. Então, você vai trabalhar nessas adaptações. Eu tenho um braço muito forte, porque o meu foco principal é a empresa e não a certificação, tá? Tanto que eu sempre me vinculo à empresa e eu represento a empresa se ela quiser a certificação. Eu sou maquiada empresa mesmo, uma gestão de qualidade de processo. Então, eu vou lá, bato na mesa, discuto com o auditor. Por quê? Porque daí o processo de auditoria acaba sendo muito mais desgastante. Porque eu pego, às vezes, um auditor que não está tão preparado, às vezes um auditor que nunca implantou ou nunca trabalhou numa empresa do ramo da minha. E essa é a minha função. Além de implantar, buscar uma auditoria, um auditor que os meus clientes se sintam mais à vontade. Porque a auditoria nada mais é do que a cerejinha do bolo. E a gente sempre fala que isso é muito gratificante para o time, né? Alcançar as metas ali, alcançar o objetivo, porque é realmente um projeto onde a gente faz uma implantação e dependendo do tamanho da empresa e o time, a gente faz uma implantação mais rápida, uma implantação um pouco mais longa, fazendo melhorias. Então, vai depender muito da empresa, mas se adapta, depende muito do modelo de implantação. É aquele negócio, se você for implantar todas as sugestões, isso é inviável, totalmente inviável. Depende muito da implantação que se escolhe, do implantador, do processo de auditoria também, que senão pode ser um processo bem desgastante. E isso, às vezes, traumatiza muitos clientes meus, que isso que eu tento deixar um pouco mais leve, né? Então, o 42001, ele trabalha nesse sistema, né, de gestão da IA dentro da empresa, e ele trabalha alguns pontos. Eu trouxe 10 pontos principais. Primeiro, a visão de escopo. A visão de escopo é o engessar um pouco, né? Esse escopo, ele está escrito na pedra? Não, mas você não pode deixar aberto. O que eu uso a IA dentro da minha empresa? Pode ser gigante, pode ser um ramo. Esse ano a gente vai trabalhar a IA em indústria, né? Nesses pilares aqui. Vai trabalhar o IA nesse escopo positivo, que a gente chama o que eu vou trabalhar, e escopo negativo, o que eu não vou trabalhar. Às vezes, dependendo da área, a gente deixa bem claro isso para o time ter mais clareza. Então, esse escopo ajuda muito a empresa a definir. Esse escopo pode ser de nível de tático operacional ou nível estratégico. Esse ano a gente vai trabalhar IA nessa direção. Outro ponto que a gente vai ver também são as políticas. As políticas ajudam muito na direção do processo, que é os valores da empresa, o que eu não posso passar por cima, o que eu posso. Porque como eu tenho um time de alto nível intelectual, né, e de criatividade e de inovação, uma área de negócio se desenvolvendo, então eu tenho um cliente que quer, e às vezes ele não consegue medir se isso é legal ou ilegal, eu preciso ter esse parâmetro de mensurar. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante para esse ISO. Os objetivos, tá? A partir desse escopo, dessas políticas, quais os objetivos que eu quero, tá? Em relação a IA. Essa visão de suporte, qual recurso que eu preciso, que a gente já vem trabalhando nas outras ISOs de gestão de projeto, de gestão estratégica. A visão de operação, qual que é a minha operação de trabalho. O Emanuel falou assim, como que eu vou coletar esse requisito? O cliente que vai me mandar, eu vou lá, eu posso trabalhar com design thinking, eu posso trabalhar com processo de engenharia de requisitos para especificar. Como que vai ser esse processo? Então, toda essa operação, como a gente vinha trabalhando em engenharia de requisitos, como a gente vem trabalhando em gestão de demandas, né, dos outros ISOs, ele permanece, mas com uma visão muito clara em IA também. O processo de avaliação, né? Será que foi bom ou foi ruim essa solução? Será que a minha estratégia está sendo
monitorada? Será que eu preciso fazer alguma modificação, né? A gestão dos riscos. A gente hoje, vamos pensar, né, na gestão de risco. Hoje o Emanuel vai desenvolver uma solução. Eu não tenho a lei ainda consolidada. Amanhã é lançada a lei. Né? Um risco que ele poderia tratar é vir uma lei que me impossibilite de colocar no mercado essa solução. E o que eu faço? Toda uma estratégia que eu já vou deixar pronta se acaso acontecer isso. Né? E aí o processo de governança, como que a gente vai trabalhar a estrutura dentro da empresa, as regras, aí entra guia do cliente, guia do colaborador, toda a estrutura de conhecimento também. As melhorias contínuas, avaliei, monitorei, vi que tem algum desvio que não está legal no meu processo ou na minha estrutura de gestão. Como que eu vou melhorar? E os perfis, principalmente, né? Para quem quer essas soluções de TI. Não sei se quer complementar, Emanuel. Foi muito engraçado que a gente fez, eu fiz um escopo, Emanuel fez outro escopo, sem se conversar, a gente fez a convergência, mas era muito parecido, né? Na visão dele, de desenvolvedor e de empreendedor, e eu na visão de processos. Então foi muito complementar. Exato. Foi complementar e foi uma surpresa, inclusive. Ela falou, nossa, está muito alinhado. Eu falei, que bom, né? Ela falou, que bom, né? A gente está correndo pelo mesmo caminho. E realmente, acho que um ponto que a gente está aqui, perfis, acho que a gente vai falar um pouquinho à frente, acho que é essencial uma transparência e alinhamento de expectativa. E você falou também de riscos. Tem riscos, mesmo depois de implementado e tudo mapeado, que a gente não consegue prever. Claro, a maior parte a gente consegue imaginar. Por exemplo, faltou uma base de dados, eu fiz uma previsão de que o risco na operação X, lá dentro da siderurgia, né, o pessoal trabalha com aços, vamos imaginar. Extremamente perigoso, lá dentro da cirurgia, falei que não, essa semana não vai ter nenhum problema. Tá tudo, todos os indicadores são legais, parece que vão ter uma semana tranquila. Mas por falta de um dado, a gente teve um problema que não aconteceu a carga e não entrou no pipeline lá para fazer a previsão. E aí a gente previu que não tinha esse perigo, mas o perigo existe e acontece então um acidente. Isso é um risco que a gente tem, mesmo depois de implementado. E esse é um problema porque eu preciso toda hora decidir. E e se gera recorrência, eu consumo recurso da minha equipe para até discutir, né? Tem que fazer uma reunião porque faltou dado, né? Aconteceu esse O que a episódio, gente mas vai isso fazer? já aconteceu de recorrência. Então eu já poderia ter toda uma gestão de contingência aí, já um plano, alguém que liderar esse processo para que isso já tenha uma decisão mais rápida, né? Então a gestão de risco ela trabalha muito nisso. Eu planejar desvios e já ter uma estratégia para que na hora do processo eu consiga resolver mais rápido. E muito legal ter a visão clara de sistema de gestão de inteligência artificial, independente do momento que você está, é importante ter ele. Mas se você tiver nos momentos, assim, no início, claro, sem pensando em engessar, mas trazer a estrutura e a visão dessas oportunidades de melhoria. Acho que isso é essencial. Hoje a gente tem essa maturidade, mas muitas as vezes a gente quebrou a cabeça, se bateu, entrou em processos novos, entrou em discussões para encontrar um caminho de desenhar esse processo para sair do outro lado, né, mitigando os riscos, melhorando, otimizando, conseguindo dar um feedback para o cliente, inclusive, porque é muito importante. Então, não importa o momento, é importante você ter consciência de que existem todos esses pontos, eles têm que ser trabalhados quando você vai colocar um produto de inteligência artificial lá na ponta para o usuário, que ele vai tomar uma decisão, vai afetar a vida das pessoas. Isso aí tem que estar levando. Esse nível de risco que a gente trabalha, quando a gente implanta um modelo, tem inclusive um ISO que eu falei já nos meus vídeos e trabalhos que é só de gestão de risco. Então, daria um webinar só disso, vários webinars disso, mas a gestão de risco ela tem vários tipos de risco. O risco estratégico, que aí entra essa visão de legislação, essa visão de impacto na vida, no social, né? O quanto a minha tecnologia, às vezes, eu nem percebi, eu tenho que discutir o quanto essa inovação vai impactar na vida das pessoas. Isso é um risco como operacional, a ferramenta falhar, né, a operação falhar, o gerente de projeto não está mais aqui, né, eu não tenho históricos mais. Então, tem vários pontos, e isso faz também ser muito customizado, porque os riscos vão estar muito alinhados ao negócio que você está atuando. Então, a gente não está falando de IA, a gente está falando da aplicação do IA no contexto que você está trabalhando. Contexto, muito importante. Então, por onde que eu começo, tá? A implantação, ela tem as diretrizes do ISO e ele não diz assim, ó, primeiro faça isso, segundo faça isso. Claro que tem implantadores que adotam um fluxo, né, uma trilha de implantação. Eu sempre gosto de dar um banho do modelo em todo o time que vai trabalhar comigo para ele entender para onde a gente está indo.
né? Mas por onde que a gente começa? Sempre na visão de humanização. Por quê? Porque eu consigo ligar o time ao nosso foco e eu consigo trazer insights do próprio time para a solução, que é a definição de perfis. O que é a definição de perfis? Todo mundo já fez personificação na hora de criar modelo de negócio, na hora de criar o próprio planejamento estratégico da empresa, às vezes usa design thinking, né, design sprint, que é personificação mesmo. Qual que é o perfil humano que eu vou impactar? Quando eu falo, não estou falando só de clientes, mas de todos os stakeholders. E aí entra uma visão de compreender e conscientizar o time, né? Isso, se eu não tenho, gera uma é incrédulo mesmo, o time é incrédulo em relação à solução, ele não acredita. E, claro, gera menos engajamento e, claro, gera menos percepção do risco, assim, de, ó, eu acho que isso não vai ser legal, essa interação do time. Então, é bem importante a gente começar pela definição de perfis e não só olhar para o usuário, mas aí a gente pode ter várias oficinas, vários perfis trabalhando, mas também por que eu estou fazendo isso estrategicamente da minha empresa, o que isso vai agregar, né, de positivo. Então, o que é essa definição de perfis? É buscar engajar todas as partes interessadas, identificar as internas e as externas, né? E quem que vai usar, qual a expectativa, as perspectivas de cada perfil. E aí entra essa visão de diversidade, que o Emanuel falou, né? Essa visão do foco. Então, o modelo ele sempre vai sugerir você definir os envolvidos, as necessidades e os interesses, e aí entra exigências legais daquele perfil. Então, quando eu falo em perfil comportamental, é uma coisa. Quando eu falo em perfil legal ali, quando você fala do operário, pegar os dados, transferir esses dados para alguém, isso tudo são exigências legais que o perfil ele já te traz. Aí, quando eu falo de um perfil de criança, quando eu falo um perfil de captar o reconhecimento facial na rua da população, então tudo isso vão ter interesses diferentes, mexe com o mercado e também tendências e exigências. Então, é bem importante que a gente comece definindo esses perfis que você, às vezes, vai abortar, né? Ou acelerar um processo, porque esse perfil ele vai engessar, ele vai trazer um encargo legal muito alto que você não quer. Não sei se quer complementar, Sim. né? Isso é uma coisa que o Emanuel falou bastante sobre essa dificuldade do time entender e do próprio cliente entender, né? E também dizer que essa solução eu não quero mais, né? Essa solução já, esse tipo de cliente, esse tipo de usuário é muito, muito difícil de trabalhar. Um insight muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é no momento de implantar faça um mapeamento bacana de quem são todos os stakeholders envolvidos no projeto, todos os atores e as pessoas tomadoras de decisão. Entender o que é que vocês estão fazendo, para quem vocês vão comunicar e o que é essencial ser comunicado para cada um dos stakeholders. Porque vocês vão ter pessoas, vai ter um processo de implantação, por exemplo, da solução de vocês numa indústria, num negócio. Vai ter uma pessoa que vai ser provavelmente a técnica responsável pela integração ou de avaliar a performance de vocês. Vai ter o cara do negócio que ele quer saber de outra métrica. E vai ter o usuário final, que não é nem o cara do negócio, nem o que implantou, provavelmente um funcionário que utiliza o sistema, que vai ter outro feedback, ele vai gostar de outro tipo de informação. Do lado de casa, você tem o desenvolvedor, você tem o dono da empresa, você tem você, que, né, que pode ser o desenvolvedor ou um líder técnico. Então é importante mapear e entender como comunicar essa informação para ser transparente na linguagem de cada um dos atores. Eu acho que esse é um insight muito importante que facilita muito o processo todo de desenvolvimento, implantação, feedback. É bem importante destacar que isso também é muito forte para o modelo de negócio, né, Emanuel? Que às vezes, a gente é dois desenvolvedores, vão criar aí uma solução que faz tal coisa. Mas esse cara que eu estou criando uma solução para ele não paga, né? Não paga no sentido, não vê proposta de valor, ou o mercado não está maduro. Então, é bem legal esse mapeamento que o Emanuel falou, que não é só de cunho técnico, né? Mas também de cunho estratégico. Essa visão você pode fazer em visão estratégica e depois cair e explorar um pouco mais em visão técnica. Quando eu falo em visão técnica, eu falo desde um botão, a gente já vem falando disso há muito tempo, que é como que esse usuário vai interagir, né? Será que ele quer esses dados? Como que ele vai utilizar isso? Adianta eu fazer um dashboard super maravilhoso para ele tomar decisão com insights? Cara, ele nem sabe entrada e saída, né? Então a IA às vezes é uma ferramenta muito poderosa, mas você não precisa vender o superpoder ainda, porque esse cliente não está preparado, esse usuário, né, não está preparado. Então é bem importante deixar isso muito claro e o mapeamento traz isso como um apoio, né? Ótimo.
Outro ponto importante é a visão de comunicação. A IA ela nada mais é do que melhorar essa comunicação, né? Uma ferramenta de melhoria de comunicação. Essa comunicação é tão rápida, às vezes, tão assertiva, né? Tão que a gente não percebe, mas ela nada mais é do que um processo de comunicação. Eu capto para comunicar de uma forma mais inteligente, né? Então, a comunicação, a estratégia de comunicação entre os perfis é muito importante. E aí entra numa pergunta que a gente sempre faz, acho que eu vou fazer aqui para o Emanuel, como que a IA tem relação com o design, né? Qual que é a relação desses dois perfis e a importância dele nesse sistema de gestão de inteligência artificial? Perfeito. Ivane, acho que esse é um dos pontos ápices de uma implementação de uma solução eficiente de inteligência artificial para qualquer negócio. É design. Eu nunca vi uma interação tão grande de cientistas de dados com designer. Eu acho que a gente está cada vez entregando soluções melhores aqui na empresa para os nossos clientes, lá na ponta, para o usuário final e também para os tomadores de decisão. Porque nós estamos colocando conceitos de design, de mapeamento de processo de design como um todo para conseguir entregar a informação da forma que melhor vai satisfazer eles. Isso foi uma mudança de chave assim muito importante para a gente, que acelerou os nossos resultados, mas não porque a gente melhorou o produto, transformou ele, mas porque a gente está comunicando melhor, né? Estamos sendo mais transparentes, conseguindo conversar a linguagem daquela pessoa que está usando o sistema. E acho que esse é um insight extremamente importante, a junção do cientista de dados com a pessoa de design. Parece até estranho, né, parece estar pulando alguém no meio do caminho, mas não, você tem que conectar eles diretamente para conseguir ter essa tradução dos termos técnicos para quem quer ler a informação. Que o ChatGPT trouxe isso muito interessante, porque a visão de design dele visual, assim, não tem nada, mas ele consegue ter uma comunicação tão rápida e tão parecida com o WhatsApp, né? O próprio WhatsApp pegou a IA, né? Algumas ferramentas pegaram o WhatsApp e melhora essa comunicação. Por quê? Porque o design, às vezes, traduziu aquilo de um jeito que eu consigo metaforicamente traduzir mais rápido, né? Diferente da minha formação aí, da minha área. Então, acho que isso faz com que a área de design também evolua, né? Se fortaleça cada vez mais e também leva, eu tenho um colega que é economista, especialista em dados. Então, olha só, e daí você vai entrando, essas expertises vão transformando profissionais de uma área para outra, né? O cara da educação que é especialista em IA, o cara da saúde que é especialista em IA. Então, isso é bem interessante destacar que não adianta você ter um back-end maravilhoso de IA se você não tem ninguém que consiga fazer essa comunicação e compreensão melhor, né? Exato, invistam num bom design, tá? É. Não foi, não, hoje não reduziu aí a importância do design, pelo contrário, né? Pelo contrário, eu vejo muitos designers reclamando, né, do uso da inteligência artificial, mas a verdade é que os bons designers que conseguem utilizar da inteligência artificial para fazer o trabalho deles melhores não serão substituídos. Não, eu brinco que é o trabalho chato, né? A IA, ela tá sempre trazendo, substituindo você para os trabalhos chatos, para você conseguir ser mais criativo nas outras áreas. Outro ponto importante dessa ISO são as políticas. Então, pense assim, que eu defini os perfis, isso ficou claramente definido, e aí eu entro com as políticas. O que são as políticas? As políticas são os resumos que fazem a ligação dos meus valores, do que eu quero, dessa visão legal também, quais leis que eu preciso estar adequada, tudo isso eu resumo na minha política. É a política que conecta a minha operação, o meu tático, com todas as obrigações, né, e diretrizes de valores que eu tenho dentro da minha empresa. Então, as políticas são esse resumo. O pessoal faz umas políticas super pesadas, né? Na verdade, a gente coloca em listinha ali, muito simples, só que eu não posso deixar desassistido nada. Então, eu posso pegar as políticas, relacionar ali políticas de segurança que falam com a IA, eu posso pegar itens exigidos pela legislação e coloco na minha política de uma forma mais traduzida e legal. Tá? Então, tudo isso a gente faz como um resumo e a gente chama de política, que são as diretrizes que tudo vai ser norteado pela política. Tá? Então, por que eu faço o perfil antes? Porque do perfil saem algumas regras que eu preciso seguir e não posso esquecer. E aí, na política, eu posso ter até uma política de atendimento a cliente, uma política de captação de novidades, de inovação, tudo isso eu coloco debaixo desse chapéu aí das políticas organizacionais e dentro delas pode ter políticas de IA ou ter uma visão geral de políticas que abranja tudo, né? Então, uma das perguntas que a gente traz é como tornar os processos que utilizam IA mais transparentes, quais são as regras, né? A falta de direção no time,
Então, a empresa sem política, eu começo a ter um bloqueio de criatividade, porque eu não sei até que ponto eu posso ser. Então, qual que é o processo aí para a gente evoluir esse modelo de IA? Se eu sugerir tal coisa, aonde que eu vou? Então, tudo isso, a política, ela traz muito clara. Ela direciona o time e o time sabe até que ponto vai trabalhar. O mercado também, essa visão do teu mercado, o que você quer direcionar e acabar injeção nesse ano, aí você pode ir evoluindo essa política, claro, mas é importante que você tenha esses pareceres para nortear todo o teu time. E quem que ajuda na aplicação dessas políticas? A responsabilização. Uma tendência que está vindo, e inclusive o ISO sugere, é ter um responsável pela gestão do sistema de IA dentro da empresa, tá? Como o ISO 27000 exige um DPO, né? Sugere um DPO, um responsável pelo sistema de segurança, a IA também faz isso. Que é aquele cara que diz assim, a política está sendo cumprida, em que direção a gente está indo esse ano, né? Quais ferramentas a gente domina? Então, ter essa visão geral. Precisa ser exclusivo? Não, mas é importante que eu tenha ali alguém que represente todo o sistema de IA da minha organização. Claro, se eu falar numa empresa que só trabalha com IA, isso é quase que uma linha só. Se eu falar numa indústria gigante que tem soluções em IA ou aplica ou utiliza IA, né, dentro desse sistema de gestão, eu posso estar falando de um perfil ali de operação. Depende muito da empresa, tem que entender um pouquinho dela, né? Então, basicamente, o modelo ele sugere que você tenha uma política de IA onde você estabeleça os compromissos da organização, a responsabilidade ética da organização, as diretrizes, né? De forma resumida, enxuta, que vai direcionar todo o resto. Então, eu sempre, dentro da pirâmide, isso está lá no topo e ele vai desmembrando, né? Política é o quê, descrição de guias é como, e a operação é aplicando como, tá? Então, a gente sempre trabalha nessas 3 diretrizes top-down, tá? Eles sempre vão reforçar os valores éticos da empresa, tá? Onde vai estar o resumo do valor ético da empresa em relação à IA, e define e sempre direciona para a área responsável, para o perfil responsável ali por essa gestão. Tá? Não sei se você quer reforçar aqui, Emanuel, falar sobre se você já trabalhou, já está definindo, que eu sei que você já está discutindo sobre isso, a gente já conversou sobre isso, né? Sim, a definição das políticas ajudou a gente, vem ajudando na comunicação, desde a pessoa que faz o suporte, contato lá com a operação, a pessoa que vende o projeto para o negócio, ou comunica, faz intermédio, porque ajuda a gente a estar falando a mesma língua. Definir, às vezes, quem sabe, inclusive um glossário, quando a gente tem muitos termos técnicos, pode auxiliar a se fazer mais claro para o cliente. Perfeito. Isso também dá uma credibilidade maior, né, Emanuel? É bem importante destacar que, às vezes, dependendo para quem você está fornecendo soluções, isso vai ser muito comum solicitar as políticas de IA da sua empresa, tá, pessoal? Então, por isso que é uma das primeiras ações que a gente faz. Muitos clientes me procuram com essa demanda. Olha, a gente pegou um cliente grande, a gente desenvolve solução de IA e ele quer saber quais são nossas políticas, né? Então, principalmente quando vem a legislação vai exigir uma política clara e definida ali de IA. Depois a gente trabalha um pouco com a governança, que é essa estrutura, né? Essa estrutura macro, que são áreas, o que a empresa faz em cada área, né? As responsabilidades na tomada de decisão, a periodicidade dessa tomada de decisão, né? Então, tudo isso relacionado à IA. Então, essa governança estrutural da empresa, ela também avalia, o ISO traz algumas sugestões. A partir dessa governança estrutural, a gente começa a trabalhar com os objetivos. Por que eu coloquei abaixo dos objetivos? Porque quando a gente fala em governança, é um pilar um pouco mais forte. Quando eu desço em objetivo, esse objetivo muda, né, anualmente, ou quando a empresa, os diretores, ali, o time de decisão, ele opta por fazer ajustes. Então, quais são os objetivos, por exemplo, de IA na nossa organização? Se eu pensar numa empresa, numa indústria que é de outra área, vai ser a aplicabilidade, né? A gente quer fazer a transformação digital de toda essa linha de produção, a gente quer lançar um novo produto que trabalhe com IA. Quando eu penso numa empresa de IA, talvez seja aplicar, né, simular, ter novos produtos dentro dos seus clientes. Né? A gente cria esse planejamento, igual a gente trabalha nos outros modelos de governança e qualidade, tá? Para alcançar esses objetivos. O que muda é que os objetivos são focados em IA.
e define objetivos mais específicos e detalhados. Perceba que ele coloca separado esses objetivos específicos, porque eu posso ter visão de objetivos gerais da empresa e embaixo ter os objetivos específicos de IA. Né? E aí começa descer, né? Criar um planejamento, um plano tático ali, um plano de projeto para alcançar esses objetivos e validar esse plano com o time que vai trabalhar nele e também com o comitê estratégico. Então, isso é bem importante. Isso é pilar de qualquer modelo de governança e qualidade, tá, gente? Aqui nesse ISO ele aplica especificamente para IA. Hoje você já tem isso lá, Emanuel, como que está o processo de definição? Porque você já tem, né? Em 2024 já definiu aí os Já norte. estão bem claros os norteamentos para esse ano, mas a gente já vem fazendo há 2 anos esses objetivos, né? Metas, parte estratégica também da empresa, e elas são compartilhadas com a liderança, construída em conjunto, e aí a liderança em cada uma das suas áreas atua com o seu time para cumprir os objetivos, as metas. Isso é bem importante, pessoal. É como se eu. Quando a gente trabalha em inovação, que é o ISO 56000, o MGPDI, ele exige que a gente tenha a área de inovação. Então, aqui provavelmente vai ter uma integração, porque não tem como separar, na minha opinião, né? Claro que eu não gosto de deixar separado. Aqui vai ter uma transversalidade aí onde você vai juntar tudo e aí vai ter o pilar da inovação, talvez. O nome não muda, tá? O nome você vai usar do jeito que você quiser. Né? Quando a gente fala em escopo, a gente está falando no escopo do sistema, tá? Do sistema de IA. Que aí eu relaciono o sistema, o processo e a operação. Então, é o que a gente faz aí, a estrutura real. E aí entra as perguntas, né? Que eu vou deixar aqui para o Emanuel complementar, que é essa dificuldade de aplicar esse escopo, aplicar essa estrutura operacional interna, né? É isso. Então a gente tem umas dificuldades que eu posso compartilhar que eu acredito que são recorrentes em todas as empresas que têm inteligência artificial no seu produto, que é uma das principais é a explicabilidade do modelo. Como é que eu vou explicar uma decisão tomada por um modelo de inteligência artificial, ainda mais quando a gente fala de aprendizados de máquina profundo, deep learning, que existem 40, 50, às vezes 100 camadas de neurônios processando as informações. Então, como que eu vou explicar que eu coloquei uma informação X e saiu Y te falando que tem que tomar uma decisão no seu negócio? É muito difícil. Então, para isso, existem modelos específicos que são possíveis a gente explicar através de métodos estatísticos, estressando as variáveis e descobrir qual variável tem mais influência no teu problema. Isso ajuda muito, mas não resolve o problema. Ele tem que estar alinhado com conceitos de design. Mais uma vez, um design bem forte, você vai comunicar melhor esse processo estatístico que foi feito por trás. A gente tem tem algumas features do sistema hoje que são baseadas somente na necessidade de explicar a decisão do modelo para as pessoas que estão lá na ponta. E isso se tornou uma das principais features do nosso sistema hoje. É um dos diferenciais do negócio, né? Quando a gente descobriu a necessidade de explicar a tomada de decisão do modelo. É importante entender que o escopo, o conceito continua o mesmo, é o que a gente faz, né? Um resumo do que a gente faz nessa visão bem macro, né? E aí, Porque a opera... aliado à necessidade de explicar, Ivane, só para completar aqui, que Uhum, você fornecer ferramentas para possibilitar a interpretação daqueles dados que uhum. estão entrando é outro diferencial muito grande, porque você é como se fosse um livro aberto, o cliente consegue ver os dados dele, ver a decisão que o modelo tomou e olhar para o dado, conseguindo explicar aquela decisão que o modelo tomou. E isso faz toda a diferença, né? E isso gera evidência. E aí entra Evidência. volta lá, né, nas legislações. Se gera evidência, eu consigo provar, né, como que foi a tomada de decisão, e aí tem todo o resto que a gente já conhece. Então é importante destacar que quando eu tenho um escopo bem definido, eu preciso provar. Então, se eu falo o que eu faço, eu tenho que provar, que é isso que o Emanuel falou. E quando a gente entra em provar, a gente também entra em material documental, assim, né? Evidências, guias de como fazer, porque daí eu já sei o que fazer, agora eu vou escolher a ferramenta, vou aplicar a ferramenta e vou treinar meu time baseado no quê? Baseado num detalhamento. Quando eu falo em documentação, detalhamento, eu não estou falando num doc, né? Não estou falando num guia. Eu posso estar falando numa
visão de treinamento extremamente automatizada e indiferente, tá, gente? Mas é importante destacar que esse detalhamento do como a gente trabalha, dos modelos, dos passos que a gente usa, como a gente usa os ativos, as ferramentas, é bem importante gerando e evidenciando, porque ele vai gerar o fluxo de trabalho. A partir desse fluxo de trabalho, eu gero treinamentos. E aí eu consigo escalar mais meu time mais rápido. Entra uma necessidade de RH que esse ISO que a gente está abordando hoje, que é o 42001, sugere, né, que seja feito. Treinamentos aí tem que destacar também, que acho que fez bastante diferença, na hora que a gente conseguiu comunicar com clareza. A gente está fazendo hoje, inclusive, sessões recorrentes de treinamento abertas, onde trabalha em diversas indústrias, para cada uma delas a gente tem uma vez por semana, ou uma vez por mês, treinamentos que são abertos para toda a empresa. Então, quem quer conhecer um pouco mais do sistema, tem um fórum específico, a gente tem um especialista disponível e os funcionários conseguem entrar lá, tirar as dúvidas, participar do treinamento, entender o fluxo da ferramenta como um todo. Ajudou muito, muito bacana. Perfeito. Assim, essas iniciativas são muito pessoais, né? São muito pessoais, são muito próprias da empresa, porque cada empresa vai ter uma abordagem de treinamento e capacitação do time, do cliente, dependendo o perfil do cliente. Então, é bem importante destacar isso, não se copia e cola, né? Em relação ao escopo, até uma evidência aqui que eu achei bem legal, que muitos esquecem, que você evidenciou, né, Emanuel, é eu ter o escopo negativo claramente definido. Como eu tenho uma meta no ano, às vezes eu não vou, o cliente ele começa a viciar nas soluções e começa a viajar, e aí entra aquela necessidade de controlar a demanda, né? O meu backlog eu preciso ser mais ativo do que o meu cliente. Aí entra nos domínios nossos de engenharia de requisitos, que isso é uma regra de qualidade. Mas é importante eu deixar claro para o cliente isso, esse ano a gente não vai conseguir colocar, isso está na nossa estratégia do próximo ano. Então, isso é bem importante ter esse controle do teu backlog, indiferente da área, né? A gente está falando de IA hoje, mas em IA principalmente, porque como esse boom, o cliente começa a ser mais ativo e a gente precisa ter o domínio da nossa operação. Deixar claro também para o cliente onde a IA performa e onde ela não performa bem. Tem situações que você não vai conseguir performar, teu modelo não foi feito para aquilo, tua solução não foi feita para aquilo. Teu cliente tem que ter ciência disso. Porque se ele tentar aplicar e não der boa, der ruim, ele vai reclamar do teu produto que não funciona. Então, ter essa transparência é muito importante. Não existe inteligência artificial que resolve todos os problemas. Elas resolvem problemas específicos, são modelos especialistas. Então, para isso, o cliente também tem que ter essa consciência, né? Faz parte do processo de educação. Ter transparência. Faz bastante diferença, inclusive em situações que a gente tem problema no pipeline de dados. Faltou dado, como é que eu vou deixar o cliente tomar uma decisão? Não dá. Tem que interromper. Então, para mapeamento do processo, a gente volta lá no começo, né? Mapeamento do processo. Exatamente. Então, é retroalimentado, né? E aí você pode perceber, por exemplo, com uma demanda do cliente, você decide, não, vou colocar isso no escopo. Pode ser, não tem nada do certo e errado, né? Mas o importante é que o time, que os líderes têm que ter o domínio da operação. Não pode o cliente decidir aí, porque senão vira bagunça e você perde totalmente o controle. Porque como é muito dado, se a gente já tem um histórico, né? As empresas de TI, elas já têm um histórico delegado aí de caos na engenharia de requisitos. Quando você fala numa massa de dados maior, né, em ferramentas muito mais ativas que o IA traz, isso é mais importante ainda hoje. Então, a engenharia de requisitos ela se tornou mais importante. Eu preciso ter um domínio e eu decidir sobre a minha demanda. Né? E aí entra em operação, que é o quê? É implementar isso que eu falei que eu faço, as ferramentas que eu faço, né? E controlar esse processo. E quando eu falo desse processo, eu estou falando desde o processo de coleta de demanda ou de definição ali pelo time de inovação, dessas demandas ou da estratégia de onde vai nosso produto e nossa solução e controlar todo esse processo, né? O acordo com os requisitos, esse requisito aceite, né? Que a gente trabalha em engenharia de requisitos quando a gente implanta excelência em empresas de base tecnológica, a gente trabalha muito em chegou uma demanda, eu tenho que aceitar ou não. Esse eu empresa, né? Que são os analistas que representam, são critérios de aceite. Né? A partir dos critérios de aceite, a gente começa a trabalhar toda uma política de desenvolvimento interna. Essa política vai trabalhar dependendo da tua área de negócio, processo de aquisição, terceirização, implantação, que vai vir muito forte aí com esse ISO e com as legislações, tá? Não sei se quer complementar, mas acho que esse ponto a gente falou bastante, né? Exato. Pode avançar. A partir desse item, só reforçando, a gente falou um pouquinho sobre risco, né? O modelo ISO 42001, ele trabalha muito com a gestão de risco, que é o quê? Gerenciar
os riscos a partir da identificação deles. Quais são os riscos de trabalhar com esses dados, né? Quais são os riscos da minha operação, de trabalhar com essa ferramenta? Identificar todos esses riscos, avaliar e priorizar ele e tratar já antes deles ocorrerem, né? Então, ter toda uma estratégia de mitigação e contingência, considerando questões éticas, a própria privacidade, a segurança, todos os itens que você trabalhou lá na política, né, que você trabalhou aqui na tua operação em relação a ferramentas, com a relação do teu cliente. Então, tudo isso tem que ter um plano. Esse plano precisa ser muito pesado? Não, pode ser totalmente automatizado, inclusive, ter um cadastro de risco, ter histórico de risco. A gente usa diferentes ferramentas aí de gestão de projetos que existem no mercado. Você quer complementar, Emanuel, na prática e como que tu faz essa gestão hoje? Hoje, gestão de risco, acho que depende tudo do processo bem mapeado novamente. Facilita tudo, claro, nem todos os processos a gente consegue prever, mas ter um mapeamento bem claro facilita muito a tomada de decisão no momento da crise. E tem muitas empresas que elas fazem essa gestão por projeto, aí depende muito do como que é a tua gestão de projetos, e estratégico, eu tenho os riscos estratégicos também, por ser uma tecnologia, às vezes, muito inovadora, né? E aí entra a gestão de suporte, que a gente fala, que eu tenho recurso para fazer o que eu estou prometendo, né? Eu tenho pessoal, eu tenho infraestrutura, tenho conhecimento. Como que está o processo de conscientização? O que eu preciso de base ou de suporte para sustentar essa minha operação? Então, isso é uma pergunta que a gente sempre faz, e isso viabiliza ou não a aplicação da IA dentro do teu negócio, ou, no caso, né, desenvolver essa solução de IA. Então, aqui eu coloquei alguns pontos, né? A gente conversou com o Emanuel, que é a preparação do time, o próprio cliente e usuário, a preparação deles, né? Entender as percepções, então é muito importante para daí você começar a trabalhar em qual suporte eu preciso, né? A gente trabalha muito isso em modelo de negócio também. Será que eu tenho tudo para que isso ocorra, né? E é um elemento vivo. Eu tenho hoje, mas amanhã eu posso não ter. Eu não tenho amanhã, mas hoje eu vou buscar fomento para essa solução, né? Então é importante destacar isso. Outro ponto importante é trabalhar o desempenho. A IA, ela é famosa por ser uma ferramenta de apoio à gestão de desempenho, ou seja, ela interpreta e gera resultados para que você gerencie o seu desempenho ou não. Então, para a visão do usuário hoje, Emanuel, você trabalha essa relação de trabalho, eu sei que você falou ali sobre o design e a IA, mas essa visão aí de gerar resultado para o cliente, vocês avaliam? Cada perfil de cliente tem uma expectativa de resultado? Sim, a gente tem diferentes KPIs para cada perfil de usuário. Então, para o negócio, a gente tem uma KPI específica, e para os usuários, a gente trabalha com um NPS, por exemplo. E isso a Ai, gente consegue combinar diferentes métricas e depois ter uma nova KPI também para o nosso lado, né, para o nosso negócio. Tem métricas que são apresentadas para diferentes stakeholders dentro do cliente, e tem para o nosso negócio para entender a evolução do produto. perfeito, que é esse ponto que eu coloquei aqui. Então, quando eu falo em ISO, esse ISO de gestão, ele diz, ó, monitore o seu sistema de gestão e diga, veja se ele é eficiente ou eficaz, né? No caso, se ele é eficiente e eficaz. O que que eu quero lá no escopo, lá nos objetivos, e que estágio a gente está. A gente está alcançando, não, está deixando a desejar, o que que a gente tem que mudar. Então, o modelo, esse ISO, ele traz essa visão de sugestão, tá? A gente fala muito em investir, utilizar ferramentas para visualização, para você conseguir ter uma assertividade mais rápida, de forma intuitiva. A mesma coisa que a gente faz para os nossos clientes que usam IA, é a mesma visão que a gente tem que trazer nessa visão de desempenho do processo de gestão que você está implantando do ISO. Tá? A inteligência artificial gera muitas métricas que, como a gente falou no começo, não são compreensíveis para todos. É só o cientista de dados e pessoas técnicas que vão conseguir entender. Então, traduzir elas e acompanhar também pelo lado do machine learning. Tem que ter uma equipe de cientistas. Já se a solução é dentro de casa, uma equipe de machine learning, especialista em inteligência artificial, focada em acompanhar essas métricas, em um processo claro de acompanhamento das métricas. Quais métricas? Por que elas estão lá? Tem que ter uma justificativa, porque não é toda métrica que se aplica ao seu problema. Às vezes por falta de experiência ou de um norte, né, a gente não acaba não utilizando a métrica correta. Inclusive tem métricas que são ambíguas. Então você tem que cuidar na hora de implementar, se você não vai adotar uma métrica também que não favoreça o teu negócio. Então, Exatamente, dá um tiro no pé, né? É muito comum. Então, a pergunta que a gente faz quando a gente olha em desempenho é como que eu vou assegurar que o que eu defini
que eu tenho que alcançar está sendo alcançado ou não. Então, basicamente, a análise de desempenho é essa. Vai depender muito do que o cliente quer. E aí entra essa visão mais volátil, né, mais customizada da tua solução também, que a IA permite. E aí entra rotinas, como que eu vou garantir isso? Rotinas de auditoria. Quando eu falo em auditoria, pessoal, às vezes a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma do complexo, né? Daquela visão de vir os auditores todos formatados ali no padrão do ISO. Você pode ter auditorias muito mais leves internamente, a gente capacita times internos multidisciplinares para esse time da área X auditar o time da área Y. A gente tem vários modelos muito legais que você começa a trazer a garantia de desempenho e de qualidade interna, tá? E o processo de responsabilização. Quem executa não pode avaliar, né? Que é uma das diretrizes de qualidade. E aí entra o ponto, né? No desempenho tem que ter bem claro o que, que eu preciso me preocupar, quais regulamentações que eu preciso ver se estão sendo adequadas ou não, e dar mais prioridade ao que importa. Esses indicadores estão me trazendo alguma resposta ou não, todo mundo tem que entender. Então, por isso, diferentes níveis, diferentes perfis de usuário, tem que ter uma comunicação visual do desempenho muito mais clara. A partir dessa visualização do desempenho, eu vou saber se eu estou bom ou ruim, baseado no que eu defini. E aí entra a melhoria. Então, o ISO 42001, ele sugere eu ter um processo de melhoria contínua, que é olhar para isso e tomar uma ação. Nem que essa ação seja, eu não vou fazer nada, vou observar mais um mês. Ok, mas eu tenho que ter esse processo de olhar na melhoria contínua. E aí pode ter sugestões de ter feedback com os usuários, avaliar o nível de satisfação, né? Eu acho que isso você até abriu, né, Emanuel, sobre esse assunto. Sim, o processo de feedback, ele nos ajudou muito a entender a partir do momento que a gente entendeu os diferentes perfis e começou a aplicar as ferramentas corretas para avaliar a performance nos diferentes perfis, a gente entendeu, começou a capturar o feedback mais consistente e melhor para o negócio. As pessoas começaram a trazer insights novos, a gente entendeu o canal mais correto de pegar o feedback, né, e aí isso também acelerou os processos, da empresa, no sentido de tornar o produto mais eficiente e mais sexy para o mercado. E é bem interessante É, que a partir do perfil, né? Por isso que a gente começa pelo perfil. Sem o perfil, você pode ter feito tudo, mas tudo desalinhado com a expectativa de quem realmente você é. interessa, né? E aí Pela você tua não solução. comunica legal, a pessoa não entende e ela te responde o que você não queria ouvir, e às vezes só foi pensado para a pessoa errada, a mensagem errada, era só traduzir Exatamente. de novo, que ia sair tudo muito bem. E o implantador, o implementador de um modelo ISO, ele não tem noção do teu negócio, às vezes. E aí entra a metodologia de implantação, que se ele chegar definindo política já, você vai, me manda lá as diretrizes, você vai mandar, mas você nunca discutiu sobre os perfis. Você só vai preencher lá os perfis, mas você nunca fez uma oficina, você nunca fez um processo mais de imersão. Tá? Então é bem importante que a prioridade não seja o ISO, mas seja a melhoria da gestão, tá? De IA. E aí começa a identificação de oportunidades. A partir da melhoria, eu começo a identificar oportunidades e já ajustar minhas políticas, ajustar meus produtos, minhas soluções, meu time, capacitar melhor, baseado no processo de análise de desempenho. Então, perceba que isso é super correlacionado. Eu faço uma ação de melhoria e eu tenho que olhar para ela, né? Eu faço uma ação de análise de desempenho, eu tenho que olhar para ela e melhorar ou não. Né? Mas eu fiz uma decisão, eu decidi em cima dessas ações que eu fiz, e aí eu posso melhorar. A tomada de decisão fica muito mais leve, muito mais fácil. Né? Se você quer complementar essa visão de melhorias. Não, Ivânia, tá claro o Não? processo de feedback, Tá, ótimo. tá ótimo. Então, perguntas, pessoal. A gente deu uma acelerada aí, mas se vocês tiverem algumas perguntas, complementação, quem quiser levantar a mão aí, complementar, falar sobre a sua rotina, falar o que achou também da pauta que a gente abordou. Eu tenho uma pergunta, eu vou puxar. Eu fiquei curioso com o processo de avaliação da ISO, como que funciona a escolha da pessoa que vai fazer a auditoria? Você escolhe, é sorteada, e quanto tempo dura esse processo normalmente? Depende, tá? Então, vou usar um exemplo. O Sebrae hoje ele tem Sebrae Tech. Eu não sei se esse ISO específico tem já certificadores, que eu percebi, eu fui pesquisar, né? A gente faz, como eu faço a implantação focada no cliente, eu não me preocupo muito com os auditores, mas eu vi que não tem muito auditor preparado nacional. Aí você hoje vai ir atrás de vai buscar fora do país. Isso tudo vai encarecendo, né? As auditorias dependem, mas o ISO é um padrão da auditoria.
aí ele vai levar, depende do tamanho do teu negócio, eles fazem uma avaliação, mas provavelmente uns 2 dias. E você paga deslocamento, auditoria, certificação, tá? Eu não sei o valor exato dessa certificação, mas uma certificação ISO comum, R$50 mil no mínimo, com subsídio, tá? Por isso que o Sebrae, ele tem o Sebrae Tech para alguns ISOs, onde você entra por Sebrae Tech. Esse é um programa, mas existem alguns subsídios para isso. E aí, sim, você não pode escolher. Tá? Se você for por fora, daí é rodízio, né? Você entra com uma demanda, se eles tiverem essa solução lá para oferecer, para ajudar, depende do perfil da tua empresa, né? Para se encaixar em soluções Sebrae, você consegue. Quando você entra por fora, que é mais comum, você pode escolher o auditor, daí você seleciona. O que eu avalio quando eu sugiro o auditor? Experiência que eu tive histórica, né? Com o auditor, já avaliou outra empresa parecida, né? O perfil do auditor, né? Isso é uma visão mais. Eu gosto mais de pessoas que gostam de processo automatizado e não manual, sabe? Certo. Eu gosto de quem já auditou empresas do mesmo ramo. Então, eu tenho Com todos os relação, critérios né, ali na que eu indústria. ajudo. Uhum. Né? Então, um exemplo, eu fiz algumas auditorias em empresas de telecom. Eu fui uma das primeiras a avaliar a qualidade em empresas de telecom. E aí, os auditores que vinham não conheciam. E aí é muito difícil você auditar uma operação de uma empresa que eu não faço ideia como ela funciona. Tá? Tem todo um contexto envolvido. Exatamente. E aí, menos o cara mais flexível, mais inovador, eu gosto mais, assim, sabe? Eu vou pesquisar sempre. Eu fiquei surpreso, você falou 2 dias, eu imaginei que era um processo de meses, que ia vindas e vindas, mas não tem. Normalmente uma visita de 2 dias resolve? Depende, tá? Por quê? Porque se você tiver alguma não conformidade de nível mais baixo, eles te dão um prazo para corrigir, ou te reprovam na hora. E aí depende do processo da auditoria. Tá? Certo. Legal. Mas alguma dúvida, pessoal? Eu tenho mais uma. Vamos aproveitar. E qual que é o prazo de validade da certificação da ISO? Acho que é 3 anos. É E igual a depois, CMMI, para renovar? novo. Vou renovar. Tudo de novo. Tudo de novo. Mesmos custos, Tudo de inclusive. novo, não, é isso. Mas a maioria faz já com a mesma equipe de auditores, né? É mais fácil. Eu não sei como está, se está sendo feito online parcialmente, né? Na pandemia teve as opções online. Caiu muito esse processo de certificação brasileira. A ISO ainda é destaque internacional. O Brasil caiu bastante o processo de certificação, tá? Mas depende muito da avaliação, né? Depende muito do teu ramo aí. Está sendo amadurecida a ISO nessa área. Eu estou acompanhando alguns times de São Paulo e Curitiba, tem poucos avaliadores, né? Poucos. Interessante. Alguma dúvida, pessoal? Acho que é isso. A gente deixou nosso contato, mas a gente tem LinkedIn, Instagram, Facebook, né? Quem quiser adicionar, Emanuel, a gente está à disposição para estar conversando com vocês, para a gente estar tirando dúvidas, tá? Certeza. Obrigada, agradecer aí a participação de todos, tá? Estarem com a gente. Quem quiser mais informações, quem quiser participar aí a gente tem sempre contatos, né? A gente vai fazer aí um time para falar sobre os assuntos, por esses assuntos dessa natureza, tirar dúvida, é só nos chamar. Legal, eu também agradeço a oportunidade, o convite da Ivone de estar aqui expondo um pouco sobre o nosso trabalho e as percepções do uso da inteligência artificial, né? Eu acho que é um tema que está em alta, a gente tem muito aí que debater e foi um prazer estar aqui compartilhando conhecimento. Fico à disposição também, podem procurar LinkedIn, WhatsApp, para projetos aí com inteligência artificial que a gente puder colaborar, o networking é sempre muito bom. Então tá, um abraço. Vai estar gravado, né, no YouTube, né, Manuel? Sim, Manuel depois passa, eu vamos vou disponibilizar disponibilizar. no YouTube para vocês e a gente manda pelo Simpla aí, pelos canais para vocês estarem acessando. Um abraço. Valeu, pessoal, obrigado, tchau, tchau. Tchau.